Quando você fala a respeito do amor e da união entre judeus e árabes, When you speak of the unity and the love between Arabs and Jews, eu gostaria de saber se isso acontece na prática, na sua experiência, entre judeus numa congregação e árabes em outra congregação, ou se judeus e árabes convivem juntos dentro de uma mesma congregação. in practice, do you see this unity between Arabs and Jews? Does it happen between an all Arab congregation and an all Jew congregation, or do you have a congregation with both Arabs and Jews? Well, of course, in the Palestinian territories, there are no Jews. É claro que nos territórios palestinos não há judeus. In Jerusalem, you may see in the Messianic congregation some Arabs, Em Jerusalém, nas congregações messiânicas, você talvez veja alguns árabes, but in the Arab congregations, you rarely see Jewish believers. mas nas congregações árabes raramente você vê judeus But I mean, messiânicos. it doesn't mean that there's no unity, but whatever there is, it's getting much deeper and deeper. Não significa que não há unidade, mas estamos cada vez mais profundamente entrelaçados. That's what I've seen in the last 30 years of my faith, almost 30 years. I've seen the love and the unity is getting deeper and deeper in the last almost 30 years. Eu vejo que nos últimos 30 anos, o amor e a unidade, a comunhão têm ficado cada vez mais profundas. Eu queria perguntar o seguinte, você falou da faixa de Gaza e que há um mover, ou pelo menos um início de um mover, de um avivamento, enfim. Eu queria saber como estão as conversões, se há muitos cristãos ali, como que eles estão enfrentando esse momento, se você tem informações sobre isso. You mentioned Gaza and that there have been conversions or there's a revival coming. Do you have stories you can tell of things that we can actually grasp how this is happening, how people are coming to Christ there? Well, just people every day they ask us, we want to know Christ, we want to believe it, we want to become Christians, the term they use. Todos os dias nós vemos pessoas que vêm até nós querendo saber sobre Jesus, ou eles dizem assim, queremos nos tornar cristãos, é o termo, assim que eles falam, né? Quero virar crente, tipo isso. They tried everything, you know, sometimes God let areas to, like, Hamas is an Islamic party, like... Então, eles tentaram de tudo, né? Vocês sabem que o Hamas é um partido islâmico. And the people are not seeing and acknowledging that this is not really the answer. E as pessoas têm visto e reconhecem que essa não é a resposta. But of course, for many, they are becoming more fanatic. Claro que alguns estão se tornando mais fanáticos ainda. But the Lord always have ways to reach their hearts. Mas o Senhor sempre tem meios para alcançar seus corações. Outra pergunta é como você em particular, conversa com um muçulmano? Como você gosta de conversar com um muçulmano? E quais conceitos nessas conversas você tem visto que alcançam mais os corações deles? So how do you talk to Muslims? How do you go into a subject? What kind of concepts do you bring to them when you're bringing them to Christ, or when they ask for help? Well, that's a very wide subject. With the time we developed. Sorry. É bem abrangente esse tópico. Com o tempo nós desenvolvemos. With the time we also developed courses in English. Cursos em inglês. Teaches the global church how to do that. Que ensinam a igreja global como
chegar no muçulmano para falar de Cristo para ele? We need to learn many things in our Bible Nós precisamos aprender muitas coisas nas nossas Bíblias that we usually don't focus on que normalmente não são o nosso foco, if you want to be equipped how to reach to Muslims. a fim de sermos equipados para alcançar os muçulmanos. We also need to learn a lot about Islam as well in order to be more efficient Também precisamos aprender mais sobre o islamismo para sermos mais eficazes, mais eficientes. and to learn where are the good areas to enter to Muslims' mind and heart. E aprender quais são as melhores táticas, qual é o melhor lugar para você acessar a mente de um muçulmano para levá-lo para Cristo. And you have to love them. E precisa amar. That's the essence of everything. Essa é a essência de tudo. You know, that's the foundation that without it we cannot do anything. Sem esse fundamento, não chegaremos a lugar algum, não faremos nada. Uma outra pergunta que são duas em uma, mas praticamente a mesma coisa. Como os árabes cristãos de Ramallah são vistos pelos outros árabes? São aceitos? Como os palestinos árabes que não são cristãos enxergam vocês que são cristãos e tendo relacionamento com judeus? Como é que é essa convivência? How are the Christian Arabs in Ramallah, for example, seen by their other fellow Arabs? How do they view you having a relationship with the Jews, for example? Yeah, some of them see it as some like you are betraying Palestinians. Alguns os veem como traidores. It's not easy. You feel that you are between the hammer and the hard place. Não é fácil, como se estivesse entre uma pedra e um lugar muito duro, é um lugar sem saída. But it's God's way. You have to please God more than men. Mas a gente tem que agradar a Deus mais do que aos homens, então é o que tem para hoje. But if people would know, you know, when Paul talked about the fruit of the Spirit. Paulo falou sobre o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, né? After that, he says, against these, there is no law. E depois ele diz, contra essas coisas não há lei? Then as the people outside will say you are betraying your people. Mesmo que os de fora digam, vocês estão traindo o seu próprio povo. But in their hearts they know that that's true. Mas lá no profundo do coração deles, eles sabem que é verdade. Of course, they have to. We have to be clear that loving the other doesn't mean that I hate my people. É claro que a gente tem que ser muito claro. Não é porque eu amo o outro que eu odeio ao meu próprio povo e a minha cultura. Because the way we are programmed, if I love the Jews, it means I hate the Palestinians. Porque a maneira como nós estamos programados a ouvir um ao outro é assim: se eu amo os judeus, eu odeio os palestinos. Se eu amo os palestinos, eu odeio os judeus. E não é bem assim. Also, people don't understand that love is ordained for people. E as pessoas também não entendem que o amor é uma ordenança para e por pessoas. God did not ask me to love Israel as a political entity. Deus não me pede para amar Israel como uma entidade política. God asked me to pray for the rulers. Deus me pede para orar pelos governantes. God asked me to pray for the Palestinian side rulers too. Deus também me pede para orar pelos líderes palestinos. But I don't like. He did not call me to love Israel as a political system. Mas ele não me comanda, não me ordena a
amar Israel como uma entidade política. So we pray for them, for the rulers, Então nós oramos pela liderança, but we love the people. mas amamos as pessoas. Yes, that's also people don't understand. E isso é algo que as pessoas não entendem. In the beginning of the Russian-Ukraine war, people were asking me, are you with Russia or with Ukraine? No início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, as pessoas me perguntavam: você é pela Rússia ou você é pela Ucrânia? I tell them I'm with the Russian people and the Ukrainian people. Eu disse para eles: eu sou pelos russos e pelos ucranianos, pelo povo, pelas I'm pessoas. neither with the Russian government nor with the Ukrainian government. Mas eu não sou a favor do governo russo ou do governo da Ucrânia. For government we pray, Pelos governos nós oramos, but the love is for people. mas nós amamos as vidas. Mais uma questão, aqui no Brasil há informações, não sabemos até que ponto essas são verdadeiras, de que tem havido muitas conversões e também muitos árabes e judeus têm tido experiências sobrenaturais, visões, sonhos que revelam Jesus. Até que ponto isso tem acontecido? Você tem informações sobre isso? É um crescente? Como está? Here in Brazil, Okay. Here in Brazil, we hear that there's many Arabs and many Jews coming to Christ. So they have visions, they have dreams, there's conversions. We hear about it. We don't really know if it's true. Do you have any stories that are true that you could tell us? To be honest with you, there are, but it's still very little numbers. Sim, isso está acontecendo, mas os números são muito pequenos ainda. We have many miraculous encounters. Muitos têm tido encontros sobrenaturais. For example, Por exemplo, I met a guy called Jafar. encontrei um cara chamado Jafar. He came to faith with Christ. Ele veio a conhecer a Cristo, ele veio a ter fé em Cristo. And like extraordinary encounter. E foi por meio de um encontro sobrenatural extraordinário. He was waiting in a town called Berzeit. Ele estava numa cidadezinha chamada Berzeit. For the shuttles to go to north of the West Bank. Ele esperava pelos transportes que iam para o norte da Cisjordânia, de Judéia e Samaria. All the shuttles were full. Todos os transportes, todas as vans estavam lotadas. It was a Thursday afternoon. Era uma quinta tarde. It's the beginning of the weekend for Muslims. Que para os muçulmanos é o início do fim de semana. And then he was thirsty, he was to buy something to drink. E aí ele teve sede, foi procurar algo para beber. There was like a supermarket, like a grocery across the road. E tinha um mercado ali do outro lado da rua. Now, while he was waiting for a shuttle, enquanto ele esperava pelo próximo transporte, he was looking left and right. Ele olhava para o lado, olhava para o outro lado. And behind him on his right there was a nun. E atrás dele, à direita, tinha uma freira. She was smiling at him. E ela sorria para ele. He was smiling at her. E ele sorria para ela. Then when he was about to cross the road, e quando ele estava para atravessar a rua, the nun shouted, "My son, stop!" A freira gritou assim: "Meu filho, pare!" Then suddenly two shuttles just clashed with each other right in front of him, like this. E de repente, bem na frente dele, duas das vans trombaram. Houve um acidente. He saved his life. Salvou a vida dele. But when he looked back to the voice on his right, quando ele foi olhar de novo para ver a voz da onde veio a voz da freira de trás dele, there was no nun. Não tinha ninguém ali. He was so confused. Ele ficou tão confuso. Where did they run? I heard her voice. Não, mas eu a vi. Para onde ela foi? He was very confused. Ele ficou muito confuso.
he went to, they usually rent apartment together. They are workers. They want to save money. E muitas vezes os trabalhadores acabam alugando um apartamento juntos para economizar dinheiro. One of his apartment partners, he says, it's not a problem. The grocery is my friend. E um dos companheiros de apartamento falou para ele: Olha, não se preocupe, porque o cara lá do mercado é meu amigo. And outside he has 3 cameras, one to this direction and 2 to the other directions. E ele tem 3 câmeras, um para frente e um para os outros lados. Então ele viu tudo. Why don't we go and check the cameras? Vamos lá dar uma olhadinha nas câmeras. They went there. E eles foram, They checked the cameras. viram as filmagens. He saw himself standing Ele se viu lá for almost half an hour, por meia hora, but there was no nun. mas não tinha nenhuma freira em lugar nenhum. So he was, why? Então ele ficou pensando, meu Deus, e aí? Quer dizer, não sei se falou, meu Deus, mas eita! Why did God choose a Christian figure to help me and to save me from the accident? Por que Deus escolheu uma figura cristã para me salvar do acidente? And he was thinking, we sat with him, we prayed, and E aí, né, ele conversou conosco, nós oramos. but when you think about it, it's amazing how creative God is, Mas quando você para pensar, é impressionante quão criativo Deus é. You cannot come up with this creative story, Não dá para a gente inventar coisa tão criativa assim. And another story, one from the north of the West Bank. Uma outra história lá do norte do West Bank, da Cisjordânia, Samaria. We go visit villages all over the West Bank, the north. Nós of the West Bank. visitamos muitos vilarejos no norte da Cisjordânia. So our people were in one of the villages. Então nosso pessoal estava num dos vilarejos. And the people of the village says there is an old man. He asked that you visit him. Go visit him. E o pessoal lá do vilarejo falou assim: tem um cara, um ancião ali, vai lá visitá-lo. So they visit him. Então foram visitá-lo. He said that Jesus in person knocked his door. E ele disse assim que Jesus mesmo chegou à porta dele e bateu na porta. Not a dream, in person. Não foi um sonho, foi acordado, foi Dressed in assim white. de verdade, vestido de I'm branco, com a He cara de Jesus, que todo mundo sabe mais ou menos qual que é. You read about me in the New Testament. E aí ele vira para ele e fala: você vai ler a meu He says, respeito no "Please Novo come in." Testamento. E o moço fala assim: por favor, entre. O senhor fala: entre. He told him, I will come in, but not now. E ele falou: sim, eu vou entrar, mas ainda não. So Hoje he não. asked them to give him a Bible, Então ele pediu para ter uma Bíblia and he became a very faithful member of the church. e se tornou um membro muito fiel da igreja. Very creative stories like these. É all tudo the muito time. criativo, temos muitas histórias assim. Mhm. Please É. write a book on it. Por favor, escreva um livro sobre isso. Maravilhoso. Uma última questão, são duas em uma também. As igrejas da aliança, né, que você faz parte, elas têm, guardam o Shabá, como que é a liturgia da igreja que você frequenta? E para pessoas que vão viajar a Israel, que gostariam de te conhecer, os cultos são públicos, como poderiam fazer? What are these services like in the Alliance churches? Do you have some liturgy? How does it go? It's 2 questions. And how do we visit you if we come to the Holy Land? Well, we don't have liturgy, but Não we do have temos, assim, structure. Uma liturgia, mas temos uma estrutura. But in our meeting in Palestinian territories, Em nossas reuniões no território palestino, which are all from Muslim background, que são todas de muçulmanos we try to do a liturgy once a ou month. ex-muçulmanos, nós nos reunimos uma vez ao mês.
Once a month only? Mhm. I got that right. Sim, uma vez ao mês. Once a month or once every 2 months. Uma vez a cada mês ou uma vez a cada 2 meses. I made the liturgy myself. Eu mesmo monto uma liturgia. It's all there is titles, but all what we read is verses. Nós lemos versículos And they love it. e o povo ama. Very powerful. É muito poderoso. We evangelicals need to learn, declaring things together. Nós evangélicos precisamos aprender a declarar mais a palavra de Deus. It's very powerful. Muito poderoso. Tem uma outra questão aqui dentro dessa, né? Irmãos que costumam viajar e gostam de viajar, os brasileiros Yes, and if we come visit you, where do we go? que gostariam de conhecer vocês, isso. If they wanted to meet you, and if they come to Israel, You can get my number through Christopher. você pode pegar o meu número aí com o Christopher. Our meetings in the West, we have 4 churches in the West Bank. Temos 4 igrejas na Cisjordânia They are opened for visitors. que estão abertas para visitantes. One we need to arrange beforehand because it's Uma more like underground church. É mais secreta, mais underground, então precisa agendar antes de ir. But yeah, would love to Are they all in Arabic? Elas são em árabe? all in Arabic. Tudo em árabe. Além das igrejas na Cisjordânia, tem uma igreja na cidade velha de Jerusalém também? But you do have a church in the old city of Jerusalem, right? Yes. Sim, também. Is that one easier to visit? Mais Yeah, fácil visitar essa? Every Sunday, and it's classical. Every Sunday sim. we have the meeting. Todo Sunday domingo morning. nos reunimos, todo domingo pela manhã. And it's in Arabic, and sometimes in English. Well, Some actually, we songs. have simultaneous translation, Nós temos tradução simultânea para o inglês. and also we do some Arabic songs that are known in English also. E cantamos algumas canções em árabe que são conhecidas porque são originalmente em inglês. Um pouco mais sobre a relação entre árabes e palestinos e judeus. Você contou sobre a sua experiência, como Deus mudou o seu coração. A little bit more about the relationship between Arabs and Jews. You told us a little bit of how God touched you and changed your heart. Mhm. Mas como vocês lidam com pessoas que chegam à fé em Jesus, mas continuam com essa cultura, porque faz parte da cultura odiar os judeus? How do you deal with those who come to Christ but are still entrenched in the hatred culture against Jews? Because it's a cultural thing. They grew up with it, right? How do you deal with that? Yeah, it's not easy, but Olha, não é fácil. we have to, a believer have to acknowledge that there is something wrong. Mas nós precisamos reconhecer que algo não está certo. Então, cada um precisa ouvir o Espírito Santo para saber que algo está fora do prumo. And what I seen in most cases that they need also the key to understand more about love. Mas o que eu tenho visto é que a maioria simplesmente precisa de uma chave para compreender um pouco melhor o amor. I think I did the video about that. Acho que eu fiz um vídeo sobre isso. I really worked on my heart for about 5 years. Eu trabalhei nessa questão no meu coração por 5 anos. Till I felt God had some breakthrough. Até que eu senti que Deus rompeu. Of course, we have to grow into our love every day. É lógico que nós crescemos nesse amor, nós vamos crescendo e nos aperfeiçoando em amor a cada dia. But one of the things that the Lord showed me of my problem is Mas uma das coisas que o Senhor me mostrou em relação ao qual era o meu problema
This needs more teaching, but I will say it in a nutshell. Isso demandaria um ensino maior, mas eu vou falar assim, bem resumidamente. Usually people have good hearts. They really want to love the other side. Normalmente, o povo tem um coração bom, eles realmente querem amar o outro lado, But they can't. mas não conseguem. They hit something, É como se eles chegassem numa barreira, numa parede. and I always felt that there is something still that are not E eles released yet. mesmos sentem que alguma coisa ainda não rompeu. Then the Lord showed me something. E o Senhor me mostrou algo. He said, you Ele have disse to assim: be delivered from your carnal love to your nation. você precisa ser liberto do seu amor carnal para com a sua nação, a sua própria nação. In 2 Corinthians 5:17, Em 2 Coríntios 5:17, it says, if anyone in Christ, he's a new creation. diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. All things have passed away. As coisas velhas já passaram. What about my old love to my nation? E o meu velho amor pela minha nação? Usually, we keep that. Normalmente a gente guarda esse. But you see, the human love, Mas o amor humano, or the carnal social soulish love, o amor carnal, almático, always have a dark side. sempre tem um lado oculto. So if you love your nation in the old love, Então, se você ama a sua nação conforme o seu velho amor, yes, it will be hard for you to love the other nation, sim, vai ser muito difícil você amar a outra nação. because it's the other side of this carnal love. Porque é o outro lado desse amor carnal que se manifesta. So when someone says, I love the Palestinians, Então, se alguém fala assim, eu amo os palestinos, in the humanistic sense, no sentido humanista, do amor humanista, it means that he's against the Jews. automaticamente significa que ele odeia os judeus. Same, vice versa. If he É a loves the mesma Jews, coisa e ao contrário também vice-versa. but we have to deliver from our old love to our nations. Por isso nós precisamos ser libertos desse velho amor à And- velha nação And ask God to give us new love for our nation. e pedir a Deus um novo amor pela nossa nação. When we have the right agape love to our nation, Quando nós tivermos o correto amor ágape pela nossa nação, then it will not have the dark side. naturalmente não vem mais com o lado oculto. Maybe it's it's very vague, but Jesus said Estou sendo meio You cannot- vago, mas you cannot love two masters. Jesus diz, você não pode ter dois senhores. Either you love the first and despise the other, Ou você ama o primeiro e despreza o segundo, or you be loyal to the first and despise the other. ou você é leal a um e despreza o outro. Não tem como fazer os dois. He said, love the first and hate the other. Then, so why you have to love the first and hate the other? Então nós precisamos amar o primeiro. Como é que eu faço isso, né? Porque se eu amo o primeiro, eu vou odiar o segundo, o outro. In the passage, it says, if you have the right love of God, No texto fala assim, se você tiver o amor aprumado de Deus, a Deus, you will hate sin você vai odiar o pecado and you despise earthly things. e in desprezar, não vai querer as coisas carnais, terrenas em Mateus 6. Matthew. So if I love my nation in the flesh, Então, se eu amar a minha nação na carne, I have a dark side eu automatically. tenho um lado de trevas, um lado oculto automaticamente. It's despise and maybe hate, but to the other nation. Então, eu vou ter um desprezo ou um ódio para com a outra nação. So that's my message to my people all the time. You have to Então, pray essa é a minha mensagem para o meu povo, continuamente. that God will deliver you from your old love to your nation. Temos de orar para que Deus nos liberte desse velho amor carnal à nossa nação. And He give you a new love
from him for your nation. E receber um novo amor pela nossa própria nação, mas o amor que é dele. And that love doesn't have dark side. E esse amor não tem um lado de trevas, não tem um lado It oculto. can include both. Ele pode abranger e incluir ambos. I haven't really got across believers that they want to hate the Jews. Olha, eu nunca cheguei a conhecer dos nossos que vêm para Cristo, aqueles que But querem odiar os judeus. yeah, but they are trying, Eles tentam não odiar os judeus, but it doesn't work as long as you love your nation in the flesh. mas não funciona enquanto eles não abrem mão daquele amor carnal na própria nação. Eles não conseguem romper para amar os outros. Many people they love Israel in the flesh also. They have the same Muitos problem towards the Tem o mesmo Palestinians. problema ao contrário, né? Eles amam a Israel na carne. So that's one of the most helpful things that help us. Eu acho que é uma das coisas que mais tem nos ajudado, é esse insight, essa chave. Isso realmente é muito importante, é uma chave muito importante. That is a very important key, truly. Yeah.